Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Próximo Capítulo Podcast. Se você é novo por aqui, meu nome é Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast para conversar sobre livros. Nessa temporada, a gente está revisitando a história de Harry Potter e a Câmara Secreta capítulo a capítulo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 10, O Balaço Errante. Vamos lá! Oi, amiga, bem-vinda a esse capítulo maravilhoso. Oi, amiga, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, maravilhoso é uma palavra forte, mas vamos lá, é um capítulo bom, interessante, vamos ver. A gente salva os nossos comentários para o final, mas maravilhoso Sim. É um pouco forte. Eu queria já alinhar as expectativas, entendeu? Entendi. Pra todo mundo ficar aí já aguardando A ansiosamente. gente já vai começar pedindo desculpa, então. Mais ou menos. Entendi. Gente, é quadribol. Agradecemos Fazer o quê? seu tempo. Obrigada pela participação. Até a semana que vem. Não, mentira, gente. Não desistam de nós. Não tá ruim, não. É só é que tem quadribol e não é o nosso favorito. Não já é. chegamos a essa conclusão. Uhum. Então, o resumo do capítulo passado, a gente descobriu que a Madame Nora não está petrificada. A Madame Nora está petrificada e não morta, e eles vão aguardar as mandrágoras crescerem para poder criar contrapoção Um de antídoto. para salvar ela dessa situação desagradável. Estão tentando desvendar quem que poderia ter feito isso. Aí teve a discussão de que isso é uma magia muito magia avançada e das trevas, e que provavelmente não teria sido o Harry, que foi o primeiro culpado, né, suspeito do Filch. E aí eles estão com aquela suspeita que talvez possa ser o Draco Malfoy, e a Hermione teve uma ideia incrível, que é basicamente tomar a poção Polissuco, se disfarçar de pessoas da Sonserina e ir lá perguntar para ele na casa comunal da Sonserina. Isso. Então acho que é a primeira vez que ela tá a fim de quebrar umas regras para poder fazer a investigação CSI completa, né? Isso, e para ela conseguir fazer essa poção, ela precisa acesso a um livro que está na seção restrita da biblioteca. Então, o capítulo anterior, a gente ficou justamente nessa parte de que eles iam precisar achar um professor que fosse tapado o suficiente para dar uma autorização dessas para Hermione, né? Então, foi um livro, e a gente viu também aranhas, que a gente ainda não sabe aonde posicionar esse novo elemento, mas fomos apresentadas muitas aranhas. Eles estão tendo um ataque, estão precisando chamar um exterminador, porque tem muita aranha no castelo no momento. Foi isso que aconteceu mais ou menos aí no capítulo 9, né? E esse Pode falar, amiga? Eu só ia falar um comentário que a Inglaterra realmente foi o lugar que eu mais vi aranhas na minha vida, então pode ser essa relação também. E era assim, uns bichão... Porque, gente, eu sou de São Paulo, né? E lá em São Paulo, no máximo de aranha que eu via no meu apartamento, era aquelas aranhas com um pernão grande, sabe? Mas super fininha. Sim. Na Inglaterra, o bichão é mais formado. Gordinho, assim? Mais gordinho. E não é uma aranha Austrália, né? Não. Mas, assim, entrava em casa, tava lá na parede. Eu sem brincadeira, eu dei nome para um que morava na minha varanda, eu chamava ele de Bob. E até o dia que o meu marido falou, acho que está no dia do Bob ir embora. E aí a gente tacou ele pela varanda abaixo. Bob não voltou mais? Não sei. Não vi. E eles também dizem que matar aranhas é mau presságio na Inglaterra. Então você tem que catar ela com o copo e jogar ela pra fora, não matá-la. Gente, vamos combinar que o que você puder evitar de não matar bichinhos é bem-vindo, né? A gente não precisa necessariamente amá-los a todo custo, mas, né, não precisa também causar aí a destruição, né? Isso, fala isso quando tiver uma barata voadora na sua casa. Eu vou tentar lembrar disso. Aqui não tem também tudo isso de barata, nem tudo isso de aranha. Tem alguma, sim, mas é mais ou menos no estilo Aranhas Brasil, não essas corpulentas aí, não, que nem você falou, Ana. Admito que é um bichinho que dá medinho, né? Vamos combinar? Eu tenho uma certa repulsa. Você tá time Rony nesse caso. Eu não gosto de nada que... Amiga, a gente já teve essa conversa. Qualquer bicho pra mim me assusta. Qualquer coisa que se mova, não sei, um gatinho. É lindinho lá fora, né? Quando começa a se mexer e vindo da sua direção, dá um medo, né? Pois é, eu me assustei outro dia com o coelhinho que tava atravessando aqui o jardim. É gracinha até lá fora. Basta ele fazer uma menção de querer vir na minha direção, eu já tô assustada. É só a gente travar olhares que já dá medo, né? Ai, eu sou assim também. E pra vocês verem que esse capítulo de hoje é tão interessante que a gente tá falando de aranha, barata. Medos, exato. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos começar então. Então foi isso que aconteceu no capítulo 9. Esse capítulo 10, ele chama O Balaço Errante. Balaço é uma das bolas
quadribol, né? Então, já deu ali uma indicação de que a gente ia ter um jogo, né? E no capítulo anterior, o Snape também sugeriu que Harry tomasse um castigo que fosse ser removido do time do quadribol, até maior posterior cooperação, né? Então, nesse capítulo, a gente também vai ter a confirmação de que é um jogo contra a Sonserina. Então, as nossas suspeitas foram também confirmadas. E esse capítulo, ele começa na aula do Lockhart, né? Então, desde o incidente que a gente teve com os diabretes, para quem não lembra, ele trouxe diabretes para a sala de aula, ele tentou guardar os diabretes, não conseguiu, mandou Hermione guardá-los, e desde então ele não está trazendo mais criaturas para a sala de aula. É uma aula de defesa contra a arte das trevas, mas ele não traz as artes das trevas para eles se defenderem. Então, em vez disso, ele decidiu que era um livro, um clube do livro, né, de leitura. Porque ele começou a ler trechos do livro dele, né, dos livros dele, e reencenava as partes. Então, chamava os alunos, muitas vezes o Harry Potter era o bode expiatório, e aí eles ficavam encenando, né, as situações que ele narrava no livro, né? É quase uma aula de teatro, né? Uma aula de teatro, exatamente. Então, no final dessa aula específica que a gente está aí assistindo, o Harry, ele fingiu ser um lobisomem. E aí o Gilderoy estava mostrando como que ele venceu contra aquele lobisomem, né? E aí eles terminaram a aula, né? Aí o Harry foi pegar as coisas dele para sair, eles esperaram a galera toda sair, a Hermione foi até lá para pedir autorização para o Lockhart, para ela pegar um livro na área restrita da biblioteca, e segundo ela, a explicação dela é que seria um livro para ela entender um pouco melhor uma parte que o Lockhart menciona num livro dele dos lobisomens, né? E aí o Lockhart ficou super inflado, né, vendo que ela estava tão interessada, que ainda ela falou, nossa, eu achei interessantíssimo como você se livrou do último lobisomem, né? Então ele assinou o negócio e nem leu o que estava escrito, nem leu qual era o livro, né? E aí, como a Ana previu no nosso capítulo anterior, era realmente só dar uma massageada no ego dele, que ele ia sair ali assinando o que quer que fosse, né? Enquanto ela estava aguardando a autorização, o Lockhart virou para o Harry e falou assim, olha, Harry, eu também fui apanhador de quadribol, eu até fui chamado para fazer parte do time nacional, mas eu acabei decidindo que eu precisava me dedicar às artes das trevas, então acabei não indo, mas assim, eu sou muito bom mesmo, né? Eu sou o máximo. E se você precisar, eu tô disposto, né, a te dar uma ajudada, eu gosto de ajudar aqueles que não são tão brilhantes como eu. Humilde, né, gente? E eu vou te falar, amiga, eu já trabalhei com uma galera assim, eu já trabalhei com uma pessoa que era desse jeito. Você não interessava, ela tinha a maior experiência da face da Terra, a pessoa sabia de tudo, era melhor em tudo. Se você falava, nossa, fui nadar com o golfinho, a pessoa fala, nossa, mas eu já ajudei no parto de 150 golfinhos. E aí se você fala, nossa, comprei um carro, a pessoa fala, nossa, eu tenho formação acadêmica em mecânica de carro. Eu na verdade, eu desisti de ser engenheira da BMW, sabe? A pessoa era realmente chata a esse ponto de que você sabe que tudo que ela tá falando é mentira. Que é o caso do Lockhart. Não é possível que a galera não, né? Ele continua lá contando os contos de pescador dele, porque a galera sabe que é tão absurda que ninguém vai nem pedir para ele, então prova, né? Mas você sabe uma coisa? Deu a entender, pelo menos para mim, que a Hermione ainda o defende de alguma maneira. Que o Rony acho que falou assim, ele é não usou essa palavra, um babaca, né? Panaca, ele usou. Ok. Então aí ela ainda fala, não, ele não é, tipo assim, defendendo ele. Não sei se ela ainda tá encantada com a beleza, em teoria, que esse homem deve ser. Eu imagino que é isso. Só se justifica porque até quando ela vai, a gente vai chegar nessa parte. Quando ela chega na biblioteca, ela nem queria se desfazer do papel. Porque tem a assinatura dele. Não, tá total apaixonada. Não é apaixonada. Como chama, amiga? Admirada? Ela tá sobre um feitiço ali. Tá encantada, né? Ela tá ainda encantada por ele. Porque só justifica isso. Você ficar dando essas desculpas pra pessoa, né? E aí era justamente isso. O Rony disse que não é surpresa, ainda a Hermione tentou defender eles. Eles chegaram na biblioteca.
ela entregou a autorização para a bibliotecária, né? A bibliotecária verificou que a autorização de fato não era falsa e ela foi buscar o livro, né? E eles pegaram, entregou aquelas poções muito potentes e eles correram para o banheiro que a Murta se encontra, porque é um banheiro que realmente todo mundo evita, já que a Murta tá sempre lá chorando, gemendo, chateadinha. Então eles foram lá ler a poção, né? Aí a Hermione achou a receita, disse que provavelmente seria a receita, a poção, pelo menos a receita mais difícil que ela já tinha feito até o momento, e que ela ia precisar, estimando os ingredientes, ela ia precisar mais ou menos de 1 mês para eles terem a poção, e isso, além de tudo, ainda exigiria eles muito provavelmente atacarem o estoque pessoal do Snape para alguns dos ingredientes e quebrarem mais aí umas regrinhas, né? E aí os meninos estavam, nossa, mas 1 mês? Meu Deus, isso daí vai ficar muito tempo, né? E Hermione, muitas regras a serem quebradas, e Hermione falou, olha, se vocês não quiserem, então para mim tá ok, né? Foi um momento raro que ela estava disposta a quebrar as regras muito mais do que os meninos, né? E aí eles decidiram que não. Vamos lá, vamos tocar o barco, porque a coisa tem que ser feita. E aí, quando eles estavam saindo do banheiro, o Rony virou pro Harry e falou assim, olha, seria mais fácil se você só derrubasse o Draco lá da vassoura no jogo do quadribol e forçasse ele a falar, né? E eu acho que isso é viagem total do Rony, né? Porque quem que cai aí, machuca o joelho e você sai falando verdades, né? Então, esquisitinho. Só foi, acho que, para avisar que o quadribol tava chegando, né? E chegou o dia do jogo, o tão esperado por alguns, tão detestado por outros, o jogo chegou, gente. E aí o Harry acordou, ele estava muito ansioso, muito tenso, ele sabia que eles não podiam perder para a Sonserina estava, apesar de não ser o time mais talentoso, eles estavam com as melhores vassouras, né, as Nimbus 2001. Ele desceu, né, estavam todos os jogadores já tensos ali na mesa, né, no salão comunal comendo. E o Wood fez questão de reforçar que eles precisavam vencer, custasse o que custasse, gente. Ainda ele virou para o Harry e falou assim, olha, Harry, apanhe o pomo ou morra tentando. Que belo capitão esse, né, gente? Apanhe o pomo ou morra tentando. Achei bem péssimo, bem péssimo. É só um jogo, gente. Eu também não sei se é porque eu não tenho toda esse DNA aí de competição, mas eu achei um pouco exagerado. É só um jogo. E também não é o último jogo do campeonato, É o primeiro imagina. jogo do campeonato. É verdade. Né? Nossa, não é pra o mim último. já parece uma era que tá rolando o quadribol. É o primeiro, porque até o Lockhart falou, Harry, eu sei que o quadribol vai começar amanhã, ou sei lá, no dia. Viagem total, minha gente. Muito pesado. Bom, o jogo começa, o primeiro jogo da temporada, que pode ser que culmine na morte do Harry, se ele não pegar o pomo. O jogo começa, né? Aí as bolas todas lá são soltas e um balaço específico começou a perseguir o Harry. O Fred rebateu, o balaço voltou, o Jorge rebateu, o balaço voltou. O tempo todo eles ficavam lá rebatendo e a bola mudava o curso e seguia para o Harry. Isso era realmente muito esquisito, porque não é um comportamento padrão para esse tipo de bola. Ela quer acertar o maior número de jogadores. E nesse caso específico, ela estava indo atrás de Harry. Então, o Fred e o Jorge decidiram, não, vamos ficar então entre o Harry. Começou a chover nesse meio do caminho, então eles ficaram entre, né, o Harry ficou no meio dos dois, e eles tentando rebater, e o Harry estava um pouco incomodado com essa proteção, porque da forma que eles estavam voando, ele não conseguia, não conseguia enxergar nada, 2, não tinha movimento algum, então se o pomo aparecesse, ele nem ia conseguir pegar, a não ser que o pomo caísse, que nem mágica na mão dele, né? Aí os gêmeos estavam assim, enquanto eles estavam tentando defender, eles estavam olhando para o Olívio Wood, para ver, né, se conseguiam fazer um contato visual. E de fato eles conseguiram. E o Olívio entendeu, pediu tempo. E nesse momento, quando eles pausaram o jogo, o Sonserina estava ganhando de 60-0. Lembrando que foi o que a Ana falou no capítulo passado. Se você pega o pomo, o jogo acaba e você ganha 150 pontos. Mas, se você tem um time muito bom e você fez, sei lá, 280 pontos, ou 200 que seja, não interessa, o jogo vai acabar com o pomo,
mas você pontuou mais, né? E nesse caso, Sonserina estava aí com 60 pontos, né? Então eles se juntaram e o Olívio, ele começou esculachando os gêmeos, né? Por que vocês perderam a Angelina lá, foi acertada com um outro balaço, o que está acontecendo? E aí os gêmeos explicaram, olha, tem um balaço que certamente está enfeitiçado, ele está seguindo o Harry o tempo todo e vai matar o Harry. Aí acho que a Angelina que comenta, ela fala, olha, vamos pedir então para Madame Pomfrey fazer uma investigação, vamos investigar o que está acontecendo. Aí o Harry falou que não, que se eles parassem o jogo agora, eles perderiam. E falou que os gêmeos eles tinham que se ocupar com o time, que ele, o mágico Harry Potter, venceu o Voldemort e vai vencer o balaço, né? E, gente, esse pateta não tem nem 2 anos que esse babaca tá voando, ele já tá se achando, né, o bonzão. Fiquei irritadiça com isso, né? Aí o Jorge virou e falou assim, olha, Olivia, isso tudo aí é culpa sua, porque você falou pro Harry dar tudo de si ou morrer. Você é muito exagerado, isso daí não é do jeito que a gente... Pelo menos, né, olha, o Harry, eu gosto do Fred e do Jorge, porque eles são bem brincalhões, são bem, né, carefree, né, mas eles têm um senso, né? Eles têm, no mínimo, um pouco de senso ali, né, gente? Gosto bastante dos gêmeos. E eles falaram, isso daí é culpa toda sua, né? E, enfim, o Olívio, ele tava cego para vencer, péssimo capitão, né? Então ele falou, não, vocês parem de falar, segue o que o Harry tá falando, foca no resto do time, deixa o Harry morrer. Talvez o Olívio até seja... justificam os meios. Exato, talvez o Olívio fosse até um Sonserino infiltrado, porque do jeito Pode que ele ser. tá, né? Ou horrível. tá enfeitiçado, sei lá. Exatamente, porque não é possível que ele fale, não, tá certo, gente, o bicho tá tentando matar ele, mas não tem problema não, a gente só precisa ganhar de Sonserina, tô nem aí. Pois é, ele tem tanta raiva da Sonserina que não importa que o Harry morra e não tenha apanhador pro resto do campeonato, entendeu? Como eles perderam o único jogo que o Harry não estava. Então, não é muito condizente, mas tudo bem. Ele concordou com o Harry, então voltaram ao jogo e o Harry estava dando piruetas lá no ar para fugir do balaço, né? E o Draco, que tá mais preocupado em atazanar o Harry do que propriamente jogar, ele chegou perto dele e falou, e aí, Harry, você tá ensaiando para balé? E o Harry, irritadíssimo, virou para falar alguma coisa, né? Com certeza proferir palavras de ódio ali pro Malfoy, quando ele viu que o pomo estava em cima da orelha do Malfoy. E o Malfoy estava tão ocupado, zombando do Harry, que ele nem viu que o pomo estava ali na cabeça dele. E aí o Harry pensou assim por alguns segundos como que ele ia fazer para o Malfoy não perceber que o pomo estava lá. Só que ele demorou alguns segundos a mais do que ele devia, porque aí o balaço conseguiu acertar o braço dele, né? E aí o braço se arrebentou, gente. Estourou o braço do Harry Potter. Ele devia estar com uma dor, assim, dilacerante, mas ele continuou seguindo como uma boa ovelha, o que o Olívio falou, né? Pegue o balaço, o pomo ou morra. Então, ele tentou não fazer nenhum movimento brusco ainda, para o Malfoy não perceber, né? Que ele tava... Acho que ele tinha visto o pomo. E aí, o Harry viu que nesse meio tempo, o balaço estava dando meia volta para atacar o rosto dele dessa vez, né? Então, o Harry voou em direção ao Draco. O Draco ficou com medinho, achou que o Harry ia atacar ele. É bem babaca esse cara também, né? Que ele fala, mas na hora que vai acontecer, ele se estremece todo, né? Na hora do vamos ver, ele não tem coragem pra nada, né? E aí os amiguinhos parada dura dele também não estavam ali pra ajudar, né? Que normalmente ele fala bastante coisa e ele tem aqueles brutamontes coleguinhas. Os capangas, justo. Você tem razão, ele tava totalmente... Era ele com ele mesmo e aquela vassoura dele, né? Então, pelo menos a vassoura era rápida. Mas ele ficou sem reação. Aí o Harry foi em direção ao Draco, o braço ruim voando... Ele se segurou pelas pernas na vassoura e ele esticou o braço e ele conseguiu pegar o balaço. Gente, talento, hein? Porque o outro, com a vassoura, como a Ana acabou de falar, a vassoura mais rápida, com 2 braços, 2 pernas, não atacado, sem dor, não conseguiu pegar o pomo. O Harry, todo destruído, pegou o pomo, pegou o pomo com o braço bom. E aí, óbvio, perdeu, né, o equilíbrio, ele caiu da vassoura e como eles estavam voando, óbvio, ele caiu tudo até o chão. Tava lá deitado, caído, com dor, ele só escutou que o jogo acabou e que Grifinória venceu e aí ele desmaiou.
Ele podia morrer em paz agora. Podia morrer em paz, ele seguiu as ordens do capitão, né? Então ele já podia morrer com aquela sensação de, como chama, de atividade concluída, né? Uhum. Aí ele desmaiou, tal, aí depois de uns minutos, aí de um tempinho, ele voltou a si, e a primeira pessoa que ele vê é Gilderoy Lockhart. E ele escuta os cliques das fotinhos que o Colin, né, o fã não tão secreto dele, batendo fotos como se não houvesse amanhã, né? E aí o Lockhart falou assim, não se preocupa, Harry, que eu vou consertar os seus ossos, eu vou emendá-los, né? Você tá com os ossos quebrados, mas eu tenho muita experiência nisso, deixa que eu vou consertar pra você. E o Harry tá, não, eu não quero que você conserte, né? Não mexe, cara, não mexe. E ele vai lá e ele faz um feitiço, e em vez dele emendar os ossos do Harry, ele remove todos os ossos do braço do Harry. Então o Harry fica com aquele braço molenga, sem osso. E, gente, esse bruxo é uma piada, não é possível, né? E aí o Lockhart fala pro Rony e pra Hermione, então, levar o Harry pra ala hospitalar, porque ele ia precisar de uma ajudinha ali, né? Enquanto eles estão indo lá, aí eles estão lá, aí a Madame Pomfrey, ela fala, olha, teria sido muito mais fácil eu emendar seus ossos, seria uma coisa assim de segundos. Mas agora eu vou, como você tá totalmente sem osso, eu vou ter que te dar uma poção e você vai ter que passar a noite aqui para restituir todos os seus ossos, né? Enquanto ele estava trocando lá de roupa, colocando pijaminha, o Rony falou, Hermione, não é possível que você possa defender um cara tão ruim, esse professor é um lixo. E ela ainda, sob o efeito, né, de o encantamento dela, ela fala que todo mundo comete erros. Gente, todo mundo pode confundir, mas, gente, não é possível, né? Se esse homem, ele preza que ele é tão perfeito assim, ele não podia ter causado uma confusão dessas, né? Enfim, a Madame Pomfrey já avisou pro Harry que ia ser uma noite muito difícil, porque os ossos iam crescer tudo novamente, ia ser muito dolorido. Bom que ela já avisa tudo isso. E aí, enquanto ela estava lá, se preparando, arrumando as coisas, os outros jogadores, eles chegaram, trouxeram comida na ala hospitalar para parabenizar o amigo. Falaram que foi incrível o jogo, que ele jogou, que foi a melhor apanhada que ele já tinha feito, né, nesses 2 anos de história dele. E ainda os gêmeos falaram que viram o Draco tomar uma comida, né, do Flint, que é o capitão do time de Sonserina, porque não era possível que ele não tinha visto o pomo em cima da cabeça dele. E bem merecido, né, gente? Então foca no que você tem que focar, em vez de você ficar lá falando, enchendo o saco do inimigo, do arqui-inimigo, né? Aí a Madame Pomfrey voltou, expulsou os meninos, falou, gente, esse menino tem 33 ossos para crescer, não dá para ficar aqui nesse oba-oba, vai embora. Todo mundo foi embora. E aí, no meio da noite, o Harry estava com muita dor mesmo, ele acordou. E quando ele abriu o olho, o Dobby estava lá na cama dele. Aí o elfo falou para ele, nossa, Harry, mas eu tinha avisado que você não tinha que vir para a escola, por que você tá aqui? O Dobby não sabia, depois que você perdeu o trem, como que você chegou aqui? Aí o Harry falou, como que você sabe que eu perdi o trem? E aí ele teve a confirmação, finalmente, gente, depois de todos esses capítulos, a gente descobre que foi o Dobby que bloqueou o acesso do Harry lá na plataforma, né? E ele falou, olha, eu também fui responsável por esse balaço errante aí que tava tentando. Eu não queria que você morresse, veja bem. Mas eu só queria que você ficasse extremamente machucado para que você pudesse voltar para casa. Nobre, né, amiga? Eu só queria você muito machucada, mas não morta. E aí o Dobby começou a chorar freneticamente, falou que ele era um elfo muito ruim, aí ele foi enxugar as lágrimas dele na fronha que ele usava imunda, e o Harry falou, mas por que você tá sempre tão sujo, né? E o Dobby falou que essa é a marca da escravidão, que todos os donos de elfos, eles não podem presentear os elfos com roupas, porque aí isso torna eles livres, né? Então, ele só deu uma explicada do porquê o Dobby tinha essa aparência aí tão suja, né? E Harry fica com dó e ele tá ali, né, ele tá nesse misto de emoções, que eu quero ficar com raiva do Dobby, mas eu tô com raiva do Dobby, mas ele volta, né, ao assunto do Dobby tá tão obstinado em mandar o Harry para casa, falou, não adianta, eu não vou voltar, eu não vou embora. Aí o Dobby fala que
ele perguntou por que você tá tão obstinado, tão obcecado com isso, né? E aí o Dobby fala que quando Voldemort reinava, os elfos eram tratados como vermes. Não que o Dobby não seja tratado hoje, mas era muito pior para a classe toda. E aí quando o Harry venceu o Voldemort, foi meio que uma luz no fim do túnel pros elfos, né? E aí agora que a Câmara Secreta foi reaberta e que o Lorde das Trevas está voltando, tá todo mundo com muito medo de que as coisas voltem a ser como eram, e eles sabem que Harry é a última esperança. Então, ele precisa proteger o Harry, custe o que custar. E aí o Harry falou, nossa, você sabe de tudo isso? Me conta mais dessa Câmara Secreta, né? A gente tá, me fala. E o Dobby começou a se autoflagelar ali, não, Dobby mal, não posso falar mais nada. E aí ficou, gente, nesse vai e volta aí, que não leva a nada. O Dobby falando que não podia falar, e aí ele foi mandando o Harry voltar para casa para se salvar, o Harry falando que não vai voltar para casa e pedindo para ele contar. Ficou nesse ping-pong disco riscado aí por um tempinho. E aí o Harry finalmente falou, olha, eu não vou embora, minha melhor amiga é trouxa, é filha de trouxas, ela vai ser atacada, eu não tenho, cara, eu não vou, não gasta sua saliva, né? E aí eles ouviram os passos vindo, né, ali na ala hospitalar, então o Dobby teve que desaparatou. E o Harry fingiu que estava dormindo, nada melhor, né? Que aí já finge que tá dormindo, já escuta o que tá acontecendo. E Quem nunca, amiga? Quem nunca, exatamente. Você dá aquela fingida básica, né? Que você não tá acordado para ver o que vai acontecer, né? E, de fato, chegou o Dumbledore e a professora McGonagall. E eles estavam conversando. E aí ele escutou que o Dumbledore falou, muito provavelmente essa pessoa aqui foi atacada porque ela estava vindo ver o Harry no meio da noite, agora foi atacado. Tem um cacho de uvas ali, né? Aí o Harry virou discretamente para ver de quem que eles estavam falando e ele viu o Colin petrificado, gente, com os olhos arregalados e tão duro quanto a Madame Norra. E aí o Dumbledore tirou, né? Ele tava segurando a câmera dele, porque eu acho que o Colin toma até banho com aquela câmera, né? Então ele tirou a câmera da mão do Colin com a esperança de poder ver se ele tinha conseguido tirar uma foto de quem o atacou, né, do atacante. Mas aí quando ele abriu o compartimento do filme, saiu uma fumacinha com cheiro muito forte e confirmou que o filme tinha sido derretido. Aí a Minerva pergunta, né, pro Dumbledore o que isso significa, né? E aí o Dumbledore falou que isso é evidência de que a câmara havia sido aberta. Eu não sei exatamente por que ele não teve evidências com a Madame Norra, mas agora ele tinha evidências de que com o Colin a câmara de fato havia sido aberta. Será que é porque ele é filho de trouxas? E a Madame Nora até então era uma gata, podia ter sido qualquer coisa. Pode ser. Justo, ela podia ter acidentalmente chegado na porta, né, da câmara e ter olhado o que quer que seja e ter sido petrificada. Agora, com o Colin, o primeiro filho de trouxas, justo, faz sentido. Faz sentido. Então, aí a Minerva pergunta, mas quem que abriu a câmara? E o Dumbledore responde, não quem, Minerva, mas como. E aí o Harry percebeu que a Minerva estava tão perdida, tão confusa quanto ele, né, gente? Tipo, a mente do Dumbledore funciona de uma forma bem diferente da mente de todo mundo, né? E o capítulo termina aqui, gente. A gente teve boas respostas nesse capítulo, né? A gente teve a confirmação de que a gente estava em dúvida até então que quem tinha sabotado, né, a chegada do Harry na plataforma lá do Expresso de Hogwarts. Então a gente tem a confirmação de que o Dobby ele tá por trás de muita coisa. Mas a gente ainda não sabe de tudo isso que ele falou, a gente não sabe como ele tem informação a tudo isso. E quem são os mestres dele, né? Que ele fala que são mestres muito ruins, pelo que a gente vê, né? E o Colin, ele provou que o ditado, né, o ditado de que a curiosidade matou o gato, nesse caso, petrificou o gato. Literalmente, né? Ele confirma, né, o ditado. Então, foi um capítulo, assim, como a Ana prenunciou lá no começo, né, um pouco longo, assim, pesaroso de história,
mas definitivamente a gente já tem umas boas descobertas aí, né? Acho que se o Uhum. Dobby falasse um pouquinho mais, ou se fosse um pouquinho mais aberto, não tão misterioso, o livro teria, sei lá, uns 13 capítulos, né? Não teria Uhum. tanta história, porque o Dobby sabe de muita coisa, ele só não tá dividindo, né? Graças a Deus veio esse finalzinho aí pra salvar o capítulo, porque pra nós realmente o quadribol não é lá muito interessante. Eu tô curiosa pra ver qual que vai ser o comportamento da escola e da diretoria agora que eles estão vendo que um aluno foi, não sei, machucado, sei lá. Petrificado, Sim, exato. que existe esse perigo que aparentemente parece estar ali dentro da escola. O Dumbledore disse que a câmara foi aberta. Então, toda aquela história do professor de história lá, que eles olharam e disseram que não encontraram a câmara e que é lenda, Caiu por talvez terra. talvez eles não tivessem encontrado mesmo, mas assim, o Dumbledore parece acreditar que realmente existe e talvez ele tenha um pouquinho mais de conhecimento do que pode estar ali dentro, né, esse monstro. Mas veja bem, se 50 anos atrás a Câmara foi aberta porque houve mortes e tudo mais, Uhum. como que justifica o professor Binns falar que é tudo uma mentira? Uma lenda? Não sei. O Binns estaria lá, ele é um fantasma, né? Então, assim, pode ser que é aquela história de que a gente quer negar até quando você tem evidências suficientes de que você não pode, de fato, negar mais, né? Uhum. Então pode ser que seja alguma coisa, ele estava negacionista, apesar dele, sabe aquela história que você conta para sua cabeça que aquilo não aconteceu, e se você fala várias vezes, realmente você sente que aquilo de fato não aconteceu, talvez seja isso. Uhum. Porque, de fato, agora tá tudo. O que eles vão fazer? Como que vai esconder essa situação do Colin, né? Muito embora o Dumbledore ele não tenha esse perfil de esconder nada dos alunos, né? Uhum. Então, definitivamente agora vai mudar um pouco aí a dinâmica, né? Um pouco a forma que eles estão lidando, porque não tem como esconder isso, né? Uhum. Então, foi assim, o capítulo... Eu admito que a parte do quadribol não foi tão longa. Poderia ter sido um pouquinho mais longa, né? Para ser tão pesarosa. Então, não foi tão longa, né? Foi realmente para mostrar que o Dobby, ele tem muito mais informação e ele, na verdade, ele é bem poderoso, né? Os elfos são bem poderosos. Uhum. Então... Ele não é um elfo, ele é um... Ah, ele é um elfo Ele é um doméstico. elfo. Desculpa. Ele não é um diabrete. É. Então, os elfos são bem poderosos. Foi um capítulo interessante. Uma coisa que eu ia jogar, caso o Colin não tivesse sido petrificado nesse capítulo, eu ia falar assim, poxa, mas tudo que acontece de estranho com o Harry parece que tem o Dobby tá envolvido, né? Então, será que não é o Dobby que também petrificou a gata para dar um sustinho na galera? Mas aí acho que é ir muito longe, né? Não, eu não Porque acho que agora... ele... Não, porque agora tem o Colin também, não faz sentido ele fazer isso com uma pessoa. Até porque eles falaram que é uma magia negra, né? Poder petrificar alguém dessa forma. E pelo que eu vejo, assim, me parece que os elfos, eles são puros, né? Uhum. A não ser que sejam mandados, né? Pode ser que não, você tem razão. Mas É. acho que agora cai um pouco por terra, porque justamente ele estava ali batendo um papo. Sim. Estava ali prosando com o Harry quando a situação toda com o Colin aconteceu, né? Uhum. Bom, é isso. Acho que foi um capítulo que explicou bastante coisa, mas ainda deixou muita coisa em aberto. A aventura agora, a situação toda vai mudar. O próximo capítulo se chama o Clube dos Duelos. Uhum. Difícil de imaginar, né, o que na verdade vai ser decidido aí, mas vai ter ainda mais drama por aí, né? Eu realmente não lembro do que vai se tratar esse capítulo, mas eu sei que no livro 1 tinha o Duelo à Meia-Noite, que não teve duelo nenhum. Então eu já tô com a pulga atrás da orelha aí pra ver se é só um título que não vai levar a lugar nenhum. Eu recentemente assisti os filmes, então eu já lembro do que você se lembra? trata. Ok. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tá bom. Muito bom, gente. Então é isso aí. Se vocês tiverem perguntas, comentários, manda lá no nosso e-mail, próximo capítulo podcast@gmail.com ou no nosso Instagram, próximo capítulo.podcast. Muito bom. Obrigada, Ana. Gente, se vê semana que vem, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.